Olá pessoal, tudo bem? Professor Edivan com vocês aqui de Filosofia. Mais uma aula de Filosofia aqui no nosso pré-ENEM Eureka, né? É um grande prazer, um privilégio estar com vocês mais uma tarde aqui em Curitiba. Curitiba com mais uma tarde típica curitibana. Já estávamos com saudades. Aqui do meu lado a Paula, tutora, sempre colaborativa aqui nas minhas aulas. É ela que prepara toda essa estrutura aí para a gente poder dar essa aula. Paula também já está aqui, típica curitibana, blusa, casaco. O inverno finalmente chegou em Curitiba. Devagarinho, né? Não está tão frio assim, mas a chuva está aí, né? A chuva tá. Tava precisando bastante o dia inteiro, tá? Aquele tipo de dia que a gente quer ficar em casa, embaixo das cobertas, sem fazer nada. Mas já diria... Estudando pro Enem. Mas já diria aquela música, a gente prefere estar aqui na quinta tarde te perturbando, né? Pessoal, com um pouquinho de filosofia para você, para a gente conversar um pouquinho hoje sobre 3 assuntos que são importantes. Hoje tem um autor que há alguns dias eu queria falar sobre ele, voltar a tocar nesse autor na nossa segunda questão de hoje. Vamos aos temas então, vamos à tela para não perdermos muito tempo. A primeira questão, como sempre você já percebeu, a ética é um assunto constante na prova do Enem. É importante que você tenha um conhecimento bastante interessante sobre os princípios da ética. Daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre eles. Está aqui o autor que eu queria tocar com vocês no assunto, né? Está aqui o Rousseau. Né? Você que costuma dizer assim, e a maioria dos alunos, Paula, diz assim, Edvan, parece que os filósofos escrevem para ninguém entender. E a minha resposta sempre é, você tem razão. Né? Parece realmente. Só que o Rousseau acaba com essa mística, né? O que o Rousseau escreve é de uma forma bastante simples. O interesse dele é que todos possam compreender realmente aquilo que ele está apresentando. Então, os livros do Rousseau, que daqui a pouco falarei um pouquinho sobre eles, eu até brinco que é uma certa trilogia, né? Vale a pena se ler e é muito tranquilo de se compreender, tá bom? E aí nós temos aqui, então, no nosso terceiro tema, uma perguntinha sobre teoria do conhecimento, ok? A nossa primeira pergunta, então, é uma questão sobre ética. Eu gostaria só de relembrar com vocês aqui alguns princípios básicos da ética, né? Quando a gente fala de ética, é comum que as pessoas confundam, né, o conceito ética com o conceito moral. Vamos então esclarecer esses pontos aqui. Vamos lá, você vai pegar o seu caderno de anotação e vai colocar moral. Moral, então, são leis, normas, regras, prescrições, valores que a sociedade cria para regulamentar a sua vida. Para que nós possamos ter uma vida organizada, a gente cria um conjunto de regras, de valores, de normas, de prescrições, de leis, para que a gente consiga viver em sociedade. A ética parte de uma análise sobre isso. Mas sobre o que? De uma construção das leis? Não. Parte de uma análise sobre tudo o que envolve a realização, a concretização, a prática, a efetivação disso na vida em sociedade. Porque você vai perceber que nem sempre a lei consegue satisfazer uma necessidade social. Às vezes a lei ela se limita a simplesmente alguns conjuntos de fatos. O que acontece quando ultrapassa isso? O que acontece quando uma lei não dá conta de um determinado fenômeno ou acontecimento social, de um determinado fato social? Ou se altera a questão legal, ou se faz sobre ela, então, uma análise ética até que isso possa ser alterado. E aí você pode perguntar, Edvan, é tudo muito bonito, eu quero saber exemplos, me dê exemplos então. E aí eu te conto um exemplo básico, bem rapidamente, antes da gente entrar na questão. Né? Imagine então, vou criar nomes aleatórios e um exemplo aleatório que eu trabalho no cotidiano da sala de aula. Imagine então o seu João, motorista da prefeitura. Ele então, motorista de trator da prefeitura, ele é levado pelo oficial de justiça até uma invasão, um terreno que tinha sido invadido, onde haveria então a retirada das pessoas dali. Chegando lá, seu João com seu trator precisa derrubar todos os barracos que estavam naquele terreno. E ele se deparou diante de um em que tinha uma senhora com 4 crianças, uma no colo e as outras 3 pequenas. E ela chorava desesperada, implorava para que ele não derrubasse aquela casa. Porque ela dizia que era a única coisa que ela tinha. Ela tinha procurado assistência social, procurou até a igreja, o pastor, e não encontrou nem no padre, nem no pastor, ninguém, aquela ajuda que ela buscava. Ela dizia então para o seu João, é a única coisa que eu tenho, moço, não derrube.
O seu João foi tomado por um sentimento de piedade, porque ao olhar aquilo, ele se remeteu então à sua esposa que estava em casa com seus filhos. Coincidência ou não, ele também tinha a quantidade de filhos daquela senhora. Ele então, tomado por aquele sentimento de piedade, acelerou o seu trator, mas não conseguiu derrubar a casa. O oficial de justiça alerta, né? Seu João, o senhor precisa cumprir o mandato. E ele, o mandado, né? E ele não conseguiu. Ele desceu do trator e falou, senhor, me desculpe, mas eu não consigo. Estava presente a polícia, que então conduz o seu João até a delegacia, porque ele descumpriu uma norma, uma determinação jurídica, uma determinação moral, derrubar a casa, tirar dali aquilo que a justiça tinha dito que estava errado. Chegando na delegacia, seu João, então, é atendido pelo delegado, que faz, então, sobre ele os questionamentos, e ele responde todos eles dizendo, olha, eu não consegui derrubar, eu olhei naquela mulher, com aquelas crianças, e pensei, poderia ser a minha esposa caso venha a faltar. E o seu João disse, eu não vou fazer para uma pessoa daquela algo que eu não gostaria que fosse feito para a minha família. Paula, se você fosse a delegada... Eu teria chorado, eu sou... eu imagino. Eu imaginei. Tá chorando aqui, é só uma historinha? Mas prende-se o seu João que descumpriu uma lei, uma determinação judicial, ou você libera o seu João para ir para casa? Você... Vai com calma. Vai com calma. Muita calma nessa hora. O certo, na realidade, é colocar a família em outro lugar para o seu João poder fazer Nós o não trabalho vamos dele. fazer a análise da função política do caso. Aí é a função do governo. Eu quero saber, você, enquanto delegada, cumpre-se a lei ou não cumpre-se a lei nesse caso? Eu não cumpro. Você não cumpria? Você, Não. você mandaria Eu o seu presa, João... ia presa também, ia né? presa também. Na verdade, o que nós estamos utilizando aqui, Paula, é uma coisa que a gente chama na filosofia, no estudo da ética, de bom senso. São Tomás de Aquino vai chamar isso de prudência, né? Aristóteles vai chamar de justa medida, equilíbrio. O que você percebe nesse exemplo? Que não são as leis que dominam e determinam o homem. É o homem quem deve determinar as leis e dominar as leis de acordo com a necessidade. É nesse sentido que o homem é livre e capaz de autodeterminar-se enquanto indivíduo. Você pode pensar, Edivan, o delegado faria alguma coisa errada se ele mandasse prender o seu João, por exemplo? Não, ele estaria cumprindo a lei, ok? Mas, o que é maior? A lei ou os valores éticos que constituem a nossa vida? E aí nós teríamos uma longa discussão. Eu sempre digo assim, imagine em sala de aula, quando eu dou esse exemplo e deixo que os alunos então se deliciem com os debates. E alguns querem prender o seu João, e outros querem soltar o seu João, e outros querem elogiar o seu João, outros querem criticar, e vira aquela coisa maravilhosa que é o debate filosófico. A conclusão eu sempre procuro deixar para que cada pessoa possa realizá-la, crie, desenvolva o seu senso ético. Mas no final dessa história, o delegado então olha para o seu João, com os olhos também, como o seu, Paulo, cheios de lágrimas, né? E diz assim, seu João, eu gostaria que os meus filhos pudessem crescer, né, tendo uma pessoa como o senhor também como referência, porque o senhor não fez ao outro aquilo que o senhor jamais gostaria que fosse feito para o senhor. O senhor teve uma atitude que, segundo Immanuel Kant, é a atitude mais ética possível, né? Agir de tal maneira que todas as pessoas desejem agir como eu. E aí eu pergunto, como seria o mundo se as pessoas agissem como o seu João, né? Tomado por um sentimento que nós chamamos de repente ético, né? Não realizou uma atitude que ele considerava traindo os seus valores, os seus princípios. De repente, aqueles valores, aqueles princípios que os pais do seu João passaram a ele, né? Veja que maravilha. Isso é a análise ética, esse é o debate, né? Essa é a beleza do estudo da ética. Eu sou um tremendo apaixonado pelo estudo da ética, porque ele permite essa integração, esse debate, essa discussão, e sempre as conclusões são as mais interessantes e maravilhosas possíveis. Eu sempre digo que antes de uma crise econômica, política, enfim, seja qual for a administrativa, nós vivemos uma crise de valores morais que a gente precisa resgatar, né? E a ética é o básico, é o princípio primeiro, né, dessa retomada dos valores morais que a gente precisa trazer novamente à tona para a nossa vida em sociedade.
Ok? Delongas sobre ética, aí a gente passaria a tarde toda aqui falando sobre isso. Vamos às questões então de hoje. Vamos lá então à tela. Questão aqui, ó, 40, questão sobre ética. Parece-me bastante significativo que a questão muito discutida sobre se o homem deve ser ajustado à máquina ou se a máquina deve ser ajustada à natureza do homem nunca tenha sido levantada a respeito dos meros instrumentos e ferramentas. E a razão disto é que todas as ferramentas de manufatura, muito atento aos textos que trazem essa intensidade, né? Todas as ferramentas de manufatura permanecem a serviço da mão. Nenhuma funciona sem que haja um controle, né? O homem tem que estar ali, manuseando, ou como a gente diz aí na empresa, nas indústrias, na operação, né? Talvez muitos de vocês assistindo aí de casa são operadores, né, de máquinas, né? Por exemplo, essa aula acontecendo neste momento, né? Vocês não imaginam, mas atrás dessa parede desse lado aqui nós temos então um conjunto de pessoas operando. Atrás dessas câmeras aqui nós temos então 3 câmeras também que estão operando, né? Eles estão aí operando as máquinas. Então essas câmeras, se alguém não for lá apertar o play, a coisa não vai funcionar, né? Então a gente precisa ainda das mãos humanas agindo sobre as máquinas. Voltando aqui ao texto. Então só relendo novamente. E a razão disso é que todas as ferramentas de manufatura permanecem a serviço da mão. Ao passo que as máquinas realmente exigem que o trabalhador as sirva. Ajuste o ritmo natural do seu corpo ao movimento mecânico delas. Olha aqui que interessante. Elas exigem que o homem ajuste o ritmo natural do seu corpo. Então, o corpo do homem tem que ser adequado àquilo e ao movimento mecânico delas. Então, nós temos aqui um homem, um corpo humano que se prepara para a máquina. Com base no texto, as principais consequências da substituição da ferramenta manual pela máquina são... Olha que legal isso aqui. Adestramento do corpo e a perda da autonomia do trabalhador. E aí eu pergunto aqui, Paulinho. As câmeras agora estão voltadas para você. Você adestra o seu corpo ou não? Nesse momento você não fica... Ou você fica totalmente natural, tranquilo? Não, a gente fica bem bloqueado aqui, né? Por quê? Porque você está adestrando o seu corpo, aquilo que a gente chama de função que você exerce. Você é tutora, transmitindo para todo o Brasil. Agora há pouco você falou aí do pessoal do Nordeste, né? Lá do Piauí. E aí você fica totalmente sem autonomia, né? Você fica sem aquela naturalidade. Isso, pessoal, é muito tranquilo para a gente entender, porque na indústria é assim. Né? Por exemplo, você poderia agora estar em qualquer lugar, mas você está aqui porque esse momento você ofertou e ofereceu para o Instituto Federal, para o Grupo para o Projeto Eureka. Então você adestrou o seu corpo, você adestrou o seu horário, você perdeu a autonomia, por mais que você tivesse o desejo de estar em outro lugar, aqui você tem que estar. Karl Marx vai fazer uma crítica gigantesca sobre isso, né? O marxismo é essa crítica feita a essa alienação que o trabalhador sofre, né? Você vende muitas vezes o seu tempo. Os meninos aqui atrás das câmeras, eles não são donos nesse momento, nem do corpo deles e nem do tempo deles. Porque você está rindo aí do lado, aí atrás da câmera, ele está rindo aqui, ó. Mal sabe ele que ele vendeu o corpinho dele. Bando de vendido. Bando de vendido. Vendeu o corpinho dele aí para o Instituto Federal. E eles compraram o seu corpinho aí, ó. Olha ali você, olha ali, ó, a carinha dele, ali, o nosso querido Leônidas, né? Olha lá que beleza, ó. E aí nós temos então, você vendeu o seu corpo, você vendeu o seu tempo, vocês venderam tudo isso para estar aqui. Então esse momento não é seu, você já vendeu. O seu corpo não é seu, porque ele tem que estar aqui. Eu posso estar operando lá na minha casa. Não, você tem que vir aqui, bater o cartãozinho e cumprir o seu horário. Esse é o adestramento, né? E você perdeu o controle sobre isso, né? Sobre o seu corpo, porque você fez a venda. Edivan, eu me sinto assim agora um objeto, um produto. Então pense bem sobre isso. O Marx vai dizer, pense bem sobre esse fato aí, sobre esse acontecimento. Edivan, me senti explorado aqui, está me gerando uma certa indignação. Bom, aí o Marx vai dizer para você então lute, meu filho. A luta, faça a revolução do proletariado que quer sair dessa situação.
Enfim, não vamos entrar no debate marxista, que não é o ponto da questão, é mais uma questão de princípio ético, de valores, né? E aí você tem que repensar essa questão, ok? Voltemos às alternativas, então. Vamos lá aquilo que está sendo mandado ali no comando, né? As principais consequências da situação da substituição da ferramenta manual pela máquina são, claro, está da cara aqui, ó, o adestramento do corpo, inclusive o texto nos trouxe isso, onde foi que eu marquei? Aqui, ó, você adestra o seu corpo, você ajusta o seu corpo, né? E a perda da autonomia. Acabei de falar aqui, ó, você não é dono, você não consegue ter esse controle. Então, de cara, aqui nós não vamos nem prolongar o assunto, já vamos marcar a letra A. Aí, Edvan, mas eu gosto porque eu já fiz tudo e tenho tempo para ler as outras. Então, leia. A reformulação dos modos de produção e o engajamento político do trabalhador, mas eu não me lembro de ter visto isso. O aperfeiçoamento da produção manufatureira, criativa, e a rejeição do trabalho repetitivo. Minha nossa! A máquina fez o quê com o trabalho? Tornou, então, aquele trabalho totalmente repetitivo. A alienação que o Marx critica é essa, a repetição, né? A flexibilização do controle ideológico, a manutenção da liberdade do trabalhador. Que liberdade do trabalhador? Ué, ele não é dono, então eu poderia estar em casa agora, transmitindo essa aula da sala da minha casa. Não, não posso, eu tenho que estar aqui. Né? Quinta tarde, te perturbando. Já diria a música sertaneja que a Paula adora. E a letra E, o abandono, então aqui a D, já elimine, o abandono da produção manufatureira e o aperfeiçoamento da máquina. Isso ocorreu, mas não é esse o ponto que nós estamos pedindo. Ó. Não foi essa uma das principais consequências, ou as principais consequências não foi essa, né? Nós temos aqui, então, a resposta certa, a letra A, o adestramento do corpo e a perda da autonomia. Esse texto da Hannah Arendt, e aí você vai falar assim, mas Edvan, eu não conheço muito sobre essa filósofa aí, eu não tenho conhecimento do texto. Mas olha aqui, ó, o texto traz para você. Vou pintar de outra cor, vai virar um samba do crioulo doido. Mas está aqui escrito, ó. Isso aqui faz com que você mate a questão e elimine todas as outras alternativas. Resposta certa, letra A, ok? E nós vamos para a próxima questão. Bastante, né, aí, vamos lá na E. O abandono da produção manufatureira e o aperfeiçoamento da máquina. Ah, mas se o aluno não olhar o comando, Paulo, se ele olhar o comando, olha aqui, ó, com base no texto, e aí nós não vamos conseguir enxergar isso no texto, e olha o que vai dizer. As principais consequências da substituição da ferramenta manual pela máquina. Né? Então, quando o cara deixou de fazer a coisa manualmente e uma máquina passou a produzir, o que aconteceu? O trabalhador teve que se ajustar à máquina. O corpo tem que se ajustar à máquina. O corpo tem que fazer o que a máquina exige, na posição que a máquina exige. Então, você tem que organizar até a sua estrutura física para fazer com que a máquina funcione daquela forma. Então, você vai adequando o seu corpo. Por isso tem que ficar atento. A letra E, se você não olhar o comando, você pode correr aquele risco de marcar. A letra E está certa, mas a letra A está mais certa. De acordo com o que está sendo pedido, é a mais coerente. Ah, entendi. Tá, ok? Vamos lá. Questão 22. Beleza, hein? Caderno branco, prisional, segunda aplicação. Fique atento, você que está com a prova na mão. Vamos lá, então. O homem natural é tudo para si mesmo. Olha que bacana. O homem natural. O que é um homem natural? Professor, não sei. Então vamos descobrir. É a unidade numérica, o inteiro absoluto. Oh, bonito isso aqui, ó. O homem natural inteiro absoluto, que só se relaciona consigo mesmo ou com seu semelhante. Bacana, olha aí, ó. A palavra-chave aqui é semelhante. O homem civil é apenas uma unidade fracionária que se liga ao denominador. Paula, você está adorando isso, né? Tô. Uma unidade fracionária que se liga ao seu denominador e cujo valor está em sua relação com o todo, que é o corpo social. O corpo social e não mais um corpo individual, uma unidade. As boas instituições sociais são as que melhor sabem desnaturar o homem. Instituições sociais são aquelas que desnaturam o homem ou desnaturalizam o homem. Retiram-lhe, ou melhor, retirar-lhe sua existência absoluta para dar-lhe uma relativa. Olha, sai o absoluto, entra o relativo. E transferir o eu para a unidade comum. Então, o que sou eu, agora
virou apenas uma unidade. De sorte que cada particular não se julgue mais como tal, e sim como uma parte da unidade e só seja percebido no todo. Espetacular! Eu não sei vocês, mas esse negócio aí me deixa muito louco, entendeu? Eu acho tudo isso espetacular. Você não ria não, que é sério esse troço. É espetacular o fato de você imaginar o que você é. Eu sou o Edvan, tá? E daí? Né? Edvan para mim não serve para nada, não é absolutamente nada. Você precisa ser muito mais do que isso, né? Quando alguém te pergunta quem é você, geralmente você diz aquilo que todo mundo diz que você é. Né? Alguém determinou que você vai ser você, o seu nome, o seu endereço, né? Alguém determina a sua cor, alguém determina o seu modo de... Tudo é determinado, né? Você perde a sua autonomia. Você se sente apenas uma parte. O que isso tem a ver com a história? O que isso significa? Significa que quando você olha para você mesmo, o Sócrates vai chamar isso de introspecção, olhar para dentro de si. Quando você olha para você mesmo, o que você identifica? Você identifica você enquanto ser único, absoluto, aquilo que é essencial para o funcionamento do universo, aquilo que sem essa existência não haveria todo o resto? Ou você simplesmente é o grãozinho de areia naquela grande praia? Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque é assim que o Rousseau vai entender o momento crucial da sociedade. O momento em que o homem deixou de ser um ser natural, selvagem, que ele vai chamar de bom selvagem, e passará a ser um ser social, um membro da sociedade. Apenas mais um. Perdeu aquela beleza da unicidade, aquilo que encanta, que é o ser único. Né? Paula, quando você ama geralmente e quer ser amada por apenas uma pessoa, né? Você gosta de falar do meu... Subentende-se, né? Dos meus amores, né, professor? Eu gosto de falar dos seus amores, até porque a Paula é uma moça de muitos amores, deixa pra lá. Mas quando você... É uma pessoa só, não é? Claro. Diga que sim, Paula. Sim. O que o pessoal vai pensar de você por aí, querida? Sim, professor. Sim, muito bem. Isso aí, moça séria. E aí o que acontece, gente? Quando você... Você quer que uma pessoa te trate como mais uma? Com certeza não. Você quer que você seja a única. A única. Absoluta, a exclusiva. A exclusiva, única. O texto chama aí, ó, aquilo que você chama o inteiro absoluto. Exato. Eu tenho tudo o que você precisa. Eu sou o máximo. Não há nada além de mim. Isso você tem na sua essência enquanto animal. Enquanto ser natural. Quando eu digo animal aqui, entenda como ser da natureza. Né? Único, não há igual. Mas quando você é colocado dentro da sociedade, você passa a ser o quê? Um número de RG, um número de CPF. Você passa a ser apenas mais uma pessoa. Aquela Paula, tutora lá do Eureka, né? E aí você perde toda essa beleza, todo esse encanto que a unicidade traz. Do ser único, né? Essa do ser único e exclusivo. Tem aquela questão, assim, que eu até estava comentando esses dias com os amigos, que na escola a gente é um número na chamada, né? Quando a gente entra na faculdade, os professores se chamam pelo nome, quando eles te dão o trabalho de decorar o seu nome. E você se sente uma pessoa, assim, muito mais valorizada pelo fato de agora você não ser só um número, você ser conhecida pelo seu nome. Certeza. E perceba, você se sente bem melhor quando uma pessoa te trata como único. Ah, com certeza. Isso te faz sentir, assim, o que você é realmente, que é ser único. Eu brinco muito com os meus alunos, né, que eu gosto demais de mim mesmo, entendeu? Você pode olhar e falar, professor, não me agrada muito. Ué, mas eu não estou fazendo para agradar você, eu estou dizendo que eu gosto de mim mesmo, entendeu? Eu gosto assim do jeito que eu sou. Eu olho para mim e eu me apaixono por mim mesmo todos os dias, entendeu? E eu sei que muitos também acontece isso quando olham para mim, mas eu não quero entrar nesse mérito. Oi, Paula. Nada, querido. Então tá bom. Eu sei que isso acontece muitas vezes, né? Mas enfim, não é nesse detalhe. Mas quando eu digo isso é porque eu quero provocar o meu aluno a pensar. Você olha para o adolescente muitas vezes, as moças que vão todas elas devidamente produzidas, parece que saíram do salão de beleza para chegar na escola. Eu digo que elas acordaram 1 da manhã para chegar até a escola, né?
e para se maquiar daquela forma, e elas chegam todas lindas e maravilhosas, e eu digo, você se sente assim única, especial, ou só mais uma no meio da multidão? Porque aí eu tenho aquelas frases de efeito, a maior solidão é quando você está no meio da multidão se sentindo sozinho, né? Mas aí, é claro, também é interessante você ser o único na multidão, porque você é você. Você é o essencial. Tá, o que isso tem a ver com Rousseau, Edvan? Tem a ver com Rousseau escreveu um livro chamado Os Fundamentos e as Origens da Desigualdade entre os Homens. Nessa obra, Rousseau vai dizer, durante a primeira parte da obra, que o homem nasceu bom. Viveu, lá na sua origem da humanidade, viveu de uma maneira bastante interessante e maravilhosa. Que era fazendo o quê? Comendo, uma necessidade que nós temos. Paula, antes de continuar, eu vou te fazer uma pergunta. Ai, de novo, Bruno. De novo, hoje eu tô questionador. Espero que não seja Segundo Rousseau, o homem possui apenas 3 necessidades básicas. Satisfez essas 3, resolvido o problema. Não precisa de mais nada. E eu não entendo porque você está rindo, mas é sério. Você sabe quais são as 3 necessidades básicas de um homem? Não sabe, querida? Então eu digo. Essa besteira na minha cabeça. Eu imaginei, Paulo, mas o pessoal em casa é um pessoal Vamos que tá sério. Comer. Lá. Comer é uma delas, perfeito. Respirar. Respirar é... Não. Trivial. É o trivial. Tá. Então vamos lá. Comer, alimentação, sustentação. Dormir, que é o descansar. E o reprodutivo. Né? Então se você tem comida, cama e sexo, você vive feliz. É isso. Né? Segundo Rousseau, são as coisas que você mais precisa nessa vida. Satisfez isso, pronto. O homem no estado de natureza, segundo Rousseau, ele era assim. Ele vivia para satisfazer essas necessidades que são básicas, são do cotidiano. Aí você pode dizer, mas Edvan, e daí? E daí que estava maravilhosa a vida, né? Dessa forma, tudo era feliz. Já pensou? Você trabalha tanto para quê? Ah, eu trabalho para poder ter uma boa casa, para quê? Para dormir. Eu trabalho para ter poder ir num restaurante legal, para quê? Para comer. E eu trabalho também para poder ter dinheiro, para sair, enfim, para quê? Aí você sabe, né? Então, o que acontece? Acontece que enquanto o homem estava no seu estado de natureza, tudo era maravilhoso. Quando o homem começou a viver em grupo, começam aquelas discussõezinhas, Paula, que é... eu sou mais forte, eu corro mais, eu subo mais rápido na árvore, eu nado melhor, eu pesco melhor. E aí começaram a surgir as diferenças que continuam sendo naturais também. Né? Isso é normal, são diferenças naturais. Segundo Rousseau, até aí estava muito bem. O homem deveria ter parado a evolução aí, nesse momento, nas comunidades pequenas ali. O problema foi o dia em que alguém, por exemplo, como o Edvan, baixinho, não aparenta ter muita força, não é muito veloz, porque é gordinho, né? Mas o cara vai utilizar de uma estratégia. Ele cercou um pedaço de terra, entrou e falou, pessoal, a partir de agora, forte, rápido, veloz, seja lá quem for, isso aqui é meu. Só entra aqui quem eu quero, porque isso aqui é meu. E todo mundo acreditou nele. Nesse momento surgiu a propriedade privada. No momento em que surgiu a propriedade privada, surgiu um tipo de diferença que não existia, que era a diferença social. Um tem, o outro não tem. O que tem se acha melhor, superior. E aí, pessoal, descamba então os problemas sociais. Rousseau vai terminar na segunda parte contando um pouquinho sobre esse homem social. E ao falar do homem social na segunda parte, ele vai explicar quais foram os problemas que isso gerou. Até a famosa frase, o homem nasce bom, a sociedade o corrompe, vem daí. Porque aí o homem começa a se corromper. Um quer ter mais do que o outro, e enfim, faz de tudo para ter, né? E bom, eu não vou entrar em detalhes, nós estamos vivendo um momento bastante interessante desse faz de tudo para ter o poder, o dinheiro, enfim, a ganância, né? A corrupção. Deixa para lá. Ele escreve uma segunda obra chamada O Contrato Social. O que ele escreve nessa obra? Como que esse homem vai viver nessa sociedade tão corrupta? Vivendo por meio de contratos. Tudo que você faz hoje, Paula, é contrato. Você, Paula, que disse que quer casar, pelo menos umas 4 vezes, né? Até o final da vida. Vamos aproveitar. E aí, você vai ter 4 contratos. Porque até para casar, o relacionamento, que é fundamentado no sentimento mais profundo do homem, que é o amor, se não assinar o contrato, não está válido. E é interessante que, na verdade, quando você casa no civil, a primeira coisa que eles fazem você decidir é como é que vai ser a tua separação, né? Sim. Não é para você continuar junto, você já tem que decidir caso não dê certo. É a questão do contrato. O contrato tem que ser muito claro. Por isso que ao assinar um contrato, seja ele qual for, eu dei o exemplo do contrato de casamento, tem que ser muito bem pensado, porque ele traz cláusulas e você terá que cumprir.
Você falando sobre contratos e desigualdades e sentir só... Esse final de semana foi o final de semana de trabalho voluntário, né? Foi o final de semana do voluntariado. E eu fui com um grupo de amigos pela Embaixada dos Estados Unidos em um asilo. E lá me fez pensar exatamente nisso. De nada valeu esses contratos na vida daquelas pessoas, porque no final eles têm mais de 90 anos, era uma faixa etária assim de 85 a 93. E ninguém visitava, ali dinheiro não interessava, porque eles estavam numa situação já bem triste. Eles simplesmente não têm aquilo que o texto traz. Eles não se sentem mais um inteiro absoluto. Exato. Eles se sentem apenas uma parte dessa unanimidade, um pequeno pedacinho, e para eles até, eles se sentem irrelevantes. Né? Bom, aí você vai dizer, Divan, tem um contrato, e daí? Aí vem a terceira obra. Como viver numa sociedade de contratos. E ele escreve um livro chamado Emílio ou da Educação. Esse é o nome do livro. Emílio ou da Educação. Nesses três livros, o Rousseau vai contar para você um pouquinho sobre como surge esse homem bom, que é o homem natural, que depois se corrompe pela vida em sociedade e precisa de contratos para viver em sociedade, e mesmo com contratos, precisa de uma educação específica para isso. Ok? Vamos então às alternativas, que é o que nos interessa aqui. O pessoal já disse que está faltando menos de 5 minutos. A visão de Rousseau em relação à natureza humana, conforme expressa o texto, diz o quê? Diz que o homem civil é o homem já vivendo em sociedade. É formado a partir do desvio da sua própria natureza? Sim, o homem deixou de viver por aquelas 3 necessidades: comer, dormir, e reproduzir-se, as necessidades sexuais, e passou a sentir outras necessidades. A da posse, a do ter, a do ser superior. Então houve um desvio do seu caráter, da sua natureza. Volte aqui novamente. Eu vou novamente deixar marcado a A, porque eu já acho que é A. Deus ajude que seja. Vamos lá. As instituições sociais formam o homem de acordo com a sua essência natural. Não. A essência natural do homem é simplesmente se sentir único. Né? Ele fala sobre perder a essência natural. Fala sobre perder a essência no texto. Muito bem, Paula. Olha aí que beleza, tá vendo? Se continuar assim, você pode até passar, querida. C. O homem civil é um todo no corpo social, pois as instituições sociais dependem dele? Dependem dele não, né? Perceba aqui uma coisa, ó. Ele pode ser sim um todo no corpo social, né? Ou melhor, ele não pode ser um todo, ele é apenas uma parte. Então ela está totalmente errada. Edmar, se estivesse aqui, ó, o homem civil é uma parte no corpo social, pois as instituições sociais dependem dele. Não dependem necessariamente dele, dependem do todo social. O homem é forçado a sair da natureza para se tornar absoluto. Não, é na natureza que ele se torna absoluto. Se ele sai da natureza, ele só é mais um. E as instituições sociais expressam a natureza humana, pois o homem é um ser político. A resposta certa é a letra A, e ele levantou 1 minuto, e em 1 minuto nós vamos fazer a próxima questão. Assentado, portanto, que a escritura em muitas passagens não apenas admite, mas necessita de disposições diferentes do significado aparente das palavras, parece-me que nas discussões naturais deveria ser deixado em último lugar. Perceba, em discussões naturais deveria ser deixado, então, essas escrituras em último lugar. O texto extraído da carta escrita de Galileu, olha o Galileu de novo aí, ó, cerca de 30 anos antes de sua condenação pelo Tribunal do Santo Ofício, discute a relação entre ciência e fé. Problemática cara no século XVII. A declaração de Galileu defende o quê? Defende que a Bíblia, por registrar literalmente a palavra divina, apresenta a verdade dos fatos naturais, tornando-se guia para a ciência? Não, né, gente? O significado aparente daquilo que é lido acerca da natureza na Bíblia constitui uma referência primeira? Não, ele critica isso. As diferentes exposições quanto ao significado das palavras bíblicas devem evitar confrontos com os dogmas. Capaz, né? A Bíblia deve receber uma interpretação literal, porque desse modo não será desviada da verdade natural, né? E os intérpretes precisam propor para as passagens bíblicas sentidos que ultrapassem o significado imediato das palavras. Aí, ó, né? É isso que nós temos que fazer. Os intérpretes precisam propor para as passagens bíblicas sentidos que ultrapassem o significado imediato das palavras, ir além daquilo que as palavras transmitem. Ok? Já subiu a plaquinha de tchau e eu dou tchau para vocês, pessoal. Até a próxima. Depois do intervalinho, vem o Carlos aí com vocês. Valeu? Grande abraço, tchau.